Olá a todos e todas, eu sou Yósuro Pluto Teres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, hoje vamos falar sobre as feiticeiras e Baba Yaga quando a bruxaria se faz presente no candomblé. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome civil é Yuri Carpe, sou bruxo, mago, macumbeiro, há 13 anos realizando trabalhos espirituais e consultas oraculares e dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas que existe há 10 anos. Convido vocês para assistir mais essa videoaula. Venham comigo. Então, pessoal, vamos falar sobre as feiticeiras e Baba Egum, a bruxaria no candomblé. Essa é a típica vestimenta de Baba Egum. Egum, para quem não conhece, é a alma dos mortos, tá? E é um culto, por exemplo, orixá, é feito tudo para afastar o Egum e trazer o orixá. Tem um contra-Egum que a gente usa, é feito toda uma ritualística para afastar os Eguns. Nesse tipo de culto, o interesse é vir os Eguns. E eles se manifestam em médiums dentro dessa roupa colorida característica. As feiticeiras em conflito com Orumilá. Orumilá é Ifá, o senhor dos búzios, senhor da divinação. Quando a bruxaria se faz presente no candomblé. Orumilá é o orixá Ifá, das profecias e oráculos. Esse mito, o Itã, é do tempo em que não existia separação entre o céu, o Orum, e a terra, o Aiê. Ia-se e vinha-se as divindades normalmente entre os planos espirituais e terrenos, e elas se encontravam na fronteira que dava passagem aos dois planos, céu e terra. Além das divindades estavam as agés, as feiticeiras. Todas as divindades vinham trajadas com suas belas roupas e cores que as simbolizavam. Entretanto, as agés, as feiticeiras, viviam nuas, por isso, ao chegarem na fronteira entre os dois planos, sentiam-se envergonhadas por estarem nuas e não seguiam adiante. Então, as feiticeiras decidiram pedir a cada orixá para lhes dar uma parte de suas vestimentas. A Egungun, a personificação dos ancestrais e alma dos mortos, pediram: por favor, empreste-nos alguma de suas vestes coloridas para que possamos nos cobrir. Egungun, ciente do perigo, disse-lhes que não poderia e pediu para que se afastarem. As bruxas feiticeiras. As feiticeiras então se voltaram para Oxalá e lhes disseram: por favor, cede-nos alguns de seus panos brancos para escondermos nossa nudez e irmos até a terra. Oxalá as conhecia pelo mal que praticava, evitando qualquer acordo com elas. Recebendo a negativa de todos os orixás, avistaram Orumilá e se dirigiram a ele. Orumilá é Ifá. Usando de outra artimanha, disseram: Orumilá, por favor, deixe-nos montar em suas costas até chegar à terra. Orumilá explicou que não tinha ossos, não poderia sustentá-las. Elas insistiram e suplicaram tanto que Orumilá acabou concordando. Então ele colocou o axé, o axé de Exu, em sua boca, abrindo-a para caber as feiticeiras nela, e assim ele a transportou para a terra dentro da sua boca. Aqui Fá, Orumilá, chegando na terra, pediu que elas se retirassem, mas se recusaram. Disseram que aonde estavam era sua morada escolhida. Orumilá implorou muito, pois elas haviam se instalado dentro de seu estômago. Como argumento, ele disse que elas iriam passar fome e assim teriam de sair. Elas responderam: seus intestinos e seu fígado serão alimento para nós, e começaram a devorar Orumilá e Fá por dentro. Percebendo que sua vida corria perigo, Orumilá correu para procurar os sacerdotes de Ifá, que lhes pediram que fizesse uma oferenda de uma grande cabra e usasse seus intestinos como Epó e Ecó e levasse tudo para o local que havia deglutido as feiticeiras. Lá chegando, deveria abrir a boca e pronunciar as palavras Ai Jadro, que significa saiam, vão embora. Oferendas. Fazendo o que foi orientado, as feiticeiras foram saindo uma a uma, e Oromilá comprimiu seu estômago para ter certeza que não restava nenhuma. Em seguida, pegou seu barrete e saiu correndo para casa. Deitou-se para descansar, depois dançou e louvou o sacerdote de Ifá, cantando uma canção que dizia Orominio Gibaloo Eleye, que significa somente o meu Ori me salvará das mãos das feiticeiras. Nota: o Ori é o alto da cabeça, onde os orixás comem na cabeça do filho de santo durante os rituais iniciáticos do candomblé. Pessoal, faço consultas oraculares, trabalhos espirituais. O meu WhatsApp está aqui abaixo.
Conclusão dessa parte. As agés feiticeiras representam a negação de tudo que acalenta os seres humanos, enquanto os orixás são tidos como os guardiões desses mesmos seres humanos. Há um conflito marcante entre os dois. Esse choque de interesses determina que qualquer pessoa que estiver ameaçada pelas agés, as feiticeiras, deverá apelar para seu próprio ori, ou seja, para sua cabeça. Caindo esse caminho no jogo oracular, ele está indicando que a pessoa precisará ter cautela ao ser condescendente com as pessoas, porque alguém lhe pedirá algo que a deixará em dificuldades. Notas: Eleie significa a dona dos pássaros, as formas que a dona dos pássaros, a forma que as agés feiticeiras assumem para realizar o que pretendem, sempre à noite. Por esse motivo, as pessoas que saem à noite como medida de precaução passam a mão na cabeça para evitar que elas pousem. Axé, representa o poder divino para efeitos sobrenaturais. Toda vez que os orixás desejam realizar algo de muito poder, consulta Exu para consegui-lo, conseguir o axé. Esse é um tipo de oferenda feita especialmente para as feiticeiras e que contém o fígado e intestino de animais, adicionando-se a eles o ecó e azeite de dendê. É o que as feiticeiras gostam de comer, sobretudo porque o azeite de dendê é o substituto do sangue. Acredita-se que quando uma pessoa está sofrendo de mal intestinal ou do fígado, ela esteja sob o ataque das feiticeiras. Ecó é uma massa de milho branco em forma de pudim que é oferecida em todas as oferendas. Vamos falar então, a gente falou de a minha Sorongá, a gente vai falar mais dela e vamos falar sobre Egungun e a minha Sorongá e as feiticeiras, né? A Gé e, e a criação do manto de Egungun. Olha o manto como que é bonito, é muito bonita essa vestimenta desse tipo de espiritualidade. E a minha Sorongá significa minha mãe ou Sorongá. É um jeito carinhoso de tratar um poder muito perigoso que substitui a palavra Gé, feiticeira, que a gente viu anteriormente. Nas casas de candomblé é referenciada no Ipadê de Exu, conforme o cântico, eu vou ler só em português. Dona de asas magníficas ou Sorongá? Dona de asas magníficas ou Sorongá? Mãe eu a cumprimento, não me aflija. Mãe eu a cumprimento, não seja cruel. Se você chegar junto a nós, proteja-nos, cubra-nos. Senhora dos Pássaros. Egungun, né? Que a gente está falando desse rito. Egun são as almas dos mortos, né? E o Egungun são espíritos que se materializam sob vestes vistosas e coloridas. A palavra é traduzida para mascarados, ao contrário da palavra Egun, também usada para denominá-los, que significa esqueleto ou osso. A sociedade Egungun é restrita aos homens, embora as mulheres tenham cargo no culto. Tanto aonde são guardados os trajes, como o bosque para oferendas são denominados Iguibalê. Um Itan diz que a divindade Amayegun, que ensinou a fazer os trajes do Egungun, que é essa entidade que ensinou a fazer os trajes dos egunguns. Os trajes não podem ser tocados quando as entidades estão incorporadas sob eles. Daí a presença de ogés, sacerdotes responsáveis por essa vigilância. Esses ogés, eles seguram, a gente vai ver isso, uma vara, tem umas árvores específicas, aqui no Brasil é sintetizado com o dendezeiro, da árvore que se retira o dendê, eles controlam a manifestação desse espírito. A gente vai ver um pouco desses espíritos manifestando, porque se alguém encostar nas vestes de Egungun, a pessoa pode morrer, porque Egungun é a própria morte. Daí um dos motivos também das mulheres terem um papel restrito e diminuto no culto a Egungun, porque as mulheres dão a vida. As mulheres não incorporam o Egungun, não entram debaixo das vestes, porque é um contrassenso, aquela que dá a vida incorporando a própria morte. Então daí um dos motivos das mulheres não participarem. Uma foto muito linda do traje de Egungun. Após a criação do mundo, o Ser Supremo Nagô Olodumaré convocou Oxalá Ogum e Odu Logbogé, conhecida como Yamin Ossorongá, e determinou que todos deveriam ir para a terra recém-criada. Odu Logbogé, a denominação inicial de Ossorongá, também chamada Yanilá, a Grande Mãe, representa o princípio da Mãe Universal e é confundida com Oduá, forma reduzida de Ododuá.
integra um conjunto de orixás primordiais que viveram diretamente com o Lodumaré. Relaciona-se com a fertilidade feminina pelo poder de controlar o sangue das regras das mulheres, a menstruação. Oxum é a herdeira do seu poder, a orixá Oxum. Na terra recém-criada, Ogum foi na frente abrindo os caminhos. Oxalá com a missão de realizar todas as obras necessárias para o desenvolvimento da terra, e a mim seguiu logo atrás e retornou ao Lodumaré para se queixar de que não tem uma função definida. Os dois primeiros receberam o poder da guerra e da criação e eu não recebi nada. Ouro do Maré lhe disse: Você é a única mulher do grupo que a torna a mãe universal, por isso será chamada de Yawon, a mãe de todos para a eternidade. Você dará continuidade à criação do novo mundo. Os homens nada poderão fazer na sua ausência. Lhe deu uma cabaça com o poder dos pássaros, tornando-se a Eleye, a proprietária dos pássaros, e lhe perguntou: Como você vai utilizar seus pássaros e as forças que eles lhe darão? E a mim respondeu que daria proteção a quem lhe viesse, pediu orientações e filhos às mães que lhe fizessem oferendas. Mas se essas pessoas ficassem impertinentes e mal agradecidas, ela tomaria tudo de volta e ainda as perseguia. Odumaré disse: Tá bem, mas utilize com calma seu poder, pois será muito grande. Se usar de violência, eu retirarei. E repetiu: Você será Yawon, a mãe de todos os homens. Será a você que eles deverão procurar. Sem sua presença, nada será feito. Os pássaros. Iê, 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 a dona do poder dos pássaros. É a forma que as feiticeiras assumem suas atividades malignas e o nome de diversos pássaros. Gibó, Atiorô, Elulu, Eruru. Pássaros são acomodados dentro de uma cabaça. Quando uma missão é necessária, a cabaça é aberta, como diz o canto de Odu Eritemeji. Quando elas querem enviar um pássaro em missão, abrem a cabaça, o pássaro voa para fora da cabaça e vai cumprir a missão para onde for enviado. Pelo poder dado por Ouro do Maré, Yami passou a ter acesso a todos os lugares mais secretos do culto aos orixás, Egungun e Oró. Não havia nenhum lugar que Yami não entrasse, era tal o seu poder que até se negava a fazer oferendas para se manter forte e poderosa. Oró é um conjunto de sociedades religiosas, como Egungun e Agemo, onde mulheres não desfrutam de direitos iguais em relação aos homens. Entretanto, na sociedade Gelede, o controle é exclusivo das mulheres, embora sejam os homens que usam as máscaras rituais. Então, mesmo nesse culto que é o culto é exclusivo das mulheres, só o homem está dentro da vestimenta do Egungun incorporado do Baba Egun. Oxalá que a tudo assistia ficou contrariado. Foi consultar o Milá para saber seu presságio, pois as coisas não estavam correndo como deviam. A mensagem enviada por Odumaré dizia o seguinte: E a mim está exagerando e recusa-se a fazer oferendas, esquecendo-se do meu conselho de agir com calma e prudência. A você, Oxalá, eu entreguei o mundo e ninguém poderá tirá-lo de suas mãos. Oxalá informou que a mim ia a lugares em que ele nem ousava entrar, como a floresta de Egungun e a de Oró, observando tudo que ali era feito. O do Maré o acalmou. O mundo continuará sendo seu, mas você deverá ter paciência, porque Yami irá se ceder, e então ela se tornará sua criada. E determinou ao Oxalá que fizesse oferendas a Igbim, o caramujo, e de Búzios, sendo-lhe dado uma vara de madeira denominada Yami ou Na. O Igbim é um tipo de caramujo comestível de extrema importância no culto de Oxalá. Simboliza a docilidade, tranquilidade e a paz, oferecida nos momentos em que a paz é necessária. O líquido extraído de seu interior é denominado Omiero, aquilo que amolece e acalma. Depois de um tempo, Yami encontrou Oxalá, é uma oferenda super comum para Oxalá no candomblé, tirando com o de Egungun. Esse caramujo africano, ele é bem típico. Depois de um tempo, Yamin encontrou Oxalá e o convidou para morar com ela. Oxalá aceitou e lá começou a preparar Rigmin para comer e ofereceu a Yamin, que aceitou dizendo nunca ter comido nada tão delicioso. Depois ofereceu a água de Rigmin dentro de uma cabaça. Yamin passou a se sentir mais calmo e de bom humor e falou: Todas as coisas que eu faço eu não posso lhe ocultar, já que estamos morando juntos. Oxalá concordou e Yamin lhe mostrou o segredo no manto dos egunguns.
Foram até a floresta e lá Yamin vestiu o manto, porém não sabia como se imitava o som da voz dos egunguns. Somente sabia se cobrir com o manto e cantar os oriquis, depois voltaram para casa. A gente vai ver que esses egunguns, o som é uma voz muito rouca que lembra um macaco que existe na África, um som da vocalização do macaco. Aqui o caramujo. Mais tarde, Oxalá voltou para a floresta dos egunguns, no lugar onde estava o manto. Ele o vestiu e antes fez algumas modificações. Acrescentou uma tela na altura do rosto, antes, quando as mulheres usavam o manto, não havia tela. Vestido com o manto de Zegunguns, Oxalá pegou o Issan, a vara que o Lodumaré lhe dara quando o ebó, a oferenda foi feita. Saiu da floresta arrastando a vara no chão e reproduzindo a verdadeira voz dos Zegunguns, foi até onde estavam todas as pessoas que, assustados, o reverenciavam como um verdadeiro Egungun. Estando por perto, Yamin viu aquele Egungun como o Issan. Ficou assustado e passou a observar o Egungun circular por toda a cidade, seguindo-o de longe. Verificou que o manto era seu, mas não sabia quem estava dentro. Mas desconfiou por não ver Oxalá. Enviou seu pássaro, o Eruru, para descobrir quem estava por baixo do manto. O pássaro pousou no ombro de Egungun e lá permaneceu. Mais fotos de Egungun. Oxalá, depois de fazer o que pretendia com o manto, voltou para a floresta, se despiu e voltou a se vestir com as vestes brancas. O pássaro Eruru retornou à sua dona e relatou tudo o que viu, que Oxalá é que estava debaixo daquele manto. Oxalá entrou em casa e foi cumprimentado por Eami, que perguntou de onde ele estava indo. Ele respondeu de fora, jogando no chão todos os presentes que havia recebido pelo povo ao Egungun. E a minha ironizou: muito bem, então era o meu manto que você estava vestindo. Ele fica melhor em você do que em mim. O Ludo-Maré deu primeiramente a inteligência e o poder de Eleie à mulher, porém com sua astúcia o homem tomou o poder das mãos das mulheres. A partir de então, Yamin concedeu o poder dos egunguns aos homens. Nenhuma mulher nunca mais ousou entrar no manto por causa de Oxalá, mas a amizade de Egungun e Eleie se perpetuou, pois aonde estava um estava o outro. Nenhuma mulher poderá vestir o manto, mas poderá dançar e ir ao seu encontro, só não podem entrar no local de culto. Então a relação do Egungun com Yamin Solongá e Oxalá, né? Quanto à mulher, ninguém, nem crianças pequenas, nem velhos, poderão lhe faltar ao respeito. Todas as pessoas nascerão da mulher, e se não forem ajudadas por ela, nada conseguirão. A mulher terá mais poder na terra, pois colocou todos os seres humanos no mundo. Conclusão. É por isso que Oxalá canta do Odu a Sameji, saudando todas as mulheres. Ajoelhem-se, ajoelhem-se para as mulheres. Ela colocou você no mundo, somos seres humanos. A mulher é a inteligência da terra, ajoelhem-se. Ela colocou vocês no mundo, somos seres humanos. E Sam, é essa vara que os ogés, os sacerdotes, usam para controlar o Egungun para ele não encostar em ninguém, porque se ele encostar, leva à morte. É uma vara feita de um galho de uma árvore denominada Atori, tá aqui o nome científico, ou feita das nervuras da folha de Iguiopé, que é o denezeiro, tá o nome científico também. Os ogés, os sacerdotes, homens que utilizam do Issan para invocar e conduzir os Egunguns, além de impedir que as pessoas toquem em seus tecidos. A só egungun é um manto que cobre os egunguns extremamente coloridos e algumas partes possuem nomes específicos. Abalá, longas tiras coloridas, banté, espécie de avental, cafó, rede colocado na altura do rosto, e possuem símbolos e instrumentos que os identificam a qual orixás estão relacionados. Os egunguns, as roupas deles, também estão relacionados a alguns orixás. Cada orixá tem as suas cores, os seus instrumentos, por exemplo, de Xangô tem o machado, é bem característico do culto aos orixás, mas é um culto a Egungun, aos Eguns, alma dos mortos. Aqui, mais uma vestimenta. Seji, a voz dos Egunguns é uma voz rouca e profunda, não comum aos humanos, semelhante à voz de um tipo de macaco africano chamado de Igemerê. Otonigi Negum Otoni Orixá, uma expressão que significa Egum, diferente de Orixá e que reflete a distinção de ambos. E se diz, é Egum que nós fazemos, não fazemos Orixá, que o dono das roupas brancas afaste-se de nosso círculo. Distinguindo com isso o culto dos Egunguns ao culto dos Orixás. E como a gente viu, cada Egungun tem o seu Orixá,
correspondente, a gente vai ver os tradicionais aqui. Então, os egunguns estão ligados a determinados orixás, quando se apresentam, usam os símbolos e cores que os identificam. O Orocotum, ligado ao Oxalá, Ogiboulá, a Xangô, Agimudá, a Yansan, Amitodô, a Iemanjá, Atileuá, Ogum, Babaró, Oxóssi, Babaió, Oxum, Abalojó, Mulu e Araigibó, a Ossan. Então, pessoas, aqui está sobre esse culto, Egungun. Egun são as almas dos mortos, Quiumba são almas dos mortos voltadas ao mal. E a gente tem que, nas religiões afro e na bruxaria e tudo mais, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de espíritos em trabalhos espirituais. Então, geralmente, uma maldição tem um Egum ou tem um Quiumba influenciando a pessoa, é preciso experiência, foco e força para evocar esses espíritos, os exorcizá-los e banir da vida das pessoas. Eu realizo trabalho há 13 anos, abaixo do meu WhatsApp para consultas oraculares e trabalhos espirituais, para vocês se libertar de todo mal que for feito, tá? Egungun também nos fala dos antepassados, nossos entes queridos, também é um culto muito legal, de muito amor. Porém, se encostar na veste de Egungun, você morre. Aqui eu vou deixar para vocês verem manifestação de Egungun. Aqui vocês estão vendo Egungun se manifestando, as roupas características, tocando um ponto. Vamos acelerar um pouco. Os ogés com as varas, né? Aqui Egungun vai sentar ali no trono. Os ogés controlando ele com as varas aqui, ó. Pronto, as varas sendo controlado Egungun para que a roupa dele não encoste ninguém, porque ele corta a própria morte. Repetindo, daí as mulheres não serem aceitas no culto, fora em coisas, situações estritas, porque a mulher dá a vida e Egungun é a própria morte. Aqui a gente vê o controle de Egungun com as varas, controlando esse tipo de entidade, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e todas. Dê like, comente. Você que chegou até o final aqui no vídeo, comente. Honrar os ancestrais é essencial na bruxaria. Honrar os ancestrais é essencial na bruxaria. Tá bom? Comenta aqui para eu ver que você viu até o final. Muito obrigado a todos e todas. Abdiana, Abilúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal.